Eduardo Cunha enfrenta protestos na Câmara. Oposição apresenta novo pedido de impeachment de Dilma. Inflação tem o maior índice de outubro em 13 anos. Quadrilha usava alta tecnologia para fraudar concursos públicos. Adrenalina nas alturas, a tirolesa radical no topo da Europa. Olá, boa noite para você. A Justiça determinou a prisão preventiva do sargento da Polícia Militar, suspeito de torturar um rapaz que havia roubado uma loja em São Paulo. O caso desencadeou uma crise entre a PM e a Polícia Civil. A decisão saiu agora à noite. A Justiça determinou a prisão preventiva do sargento Charles Otaga. Ele é suspeito de torturar Afonso Oliveira Trudes, de 23 anos. Na delegacia, o rapaz confessou que roubou R$60 e um celular numa loja de sapatos. Disse ainda que foi agredido na viatura da PM por 15 minutos com ameaças e choques. Essas fotos mostram alguns machucados no corpo de Afonso, mas os PMs justificaram que as marcas foram causadas porque o rapaz foi transportado junto com uma bicicleta. O primeiro laudo do IML comprovou lesões corporais de natureza leve. Com isso, já na madrugada, o delegado Rafael Zanon determinou que o sargento fosse levado ao presídio Romão Gomes, o que desencadeou um conflito entre policiais civis e militares. Um novo exame do IML, divulgado na tarde de hoje, confirmou as agressões no corpo de Afonso e descartou os choques elétricos. Com a decisão da Justiça, tanto o rapaz que roubou a loja quanto o sargento permanecerão presos preventivamente. A defesa do sargento promete recorrer. Pelo primeiro laudo, já havia elementos suficientes para colocar em liberdade. O segundo somente corroborou com isso. Por isso que estamos estarrecidos. A prévia da inflação oficial chega ao maior índice para o mês de outubro desde 2002. E a gasolina e a comida fora de casa foram os itens que mais pesaram no bolso. José passa o dia de carro indo de um lado para o outro ao encontro de clientes. O alto preço da gasolina fez o técnico em computação mudar a rotina de trabalho. Procurar em um dia resolver tudo no seu dia, que aí gasta menos de combustível. O IPCA 15 teve uma variação de 0,66%, a maior desde 2002. As estimativas que fazemos para o ano que vem estão em torno de 7%. Então, quer dizer, a do ano que vem vai ser menor do que a de 2015, né? Mas ainda longe de representar uma inflação mais confortável para as famílias. No setor de alimentos, a maior alta ficou com o frango, seguido pela batata inglesa e o arroz. O aumento dos preços aqui no mercado não dói só no bolso da dona de casa. Os reajustes são repassados e também pesam no orçamento de quem precisa comer na rua. Com isso, o consumidor está cada vez mais evitando as despesas em restaurantes. Ultimamente, não dá não. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do policial morto por traficantes no Morro do Chapadão, na Zona Norte. Só este ano, os criminosos mataram 21 PMs no estado. A PM faz operações diárias no Morro do Chapadão, Zona Norte do Rio. O objetivo é prender os envolvidos na morte do policial Neandro Santos de Oliveira. Semana passada, durante um confronto entre criminosos e integrantes do BOPE, a tropa de elite da PM, uma avenida do bairro em Costa Barros foi bloqueada. Neandro seguia para o trabalho e foi cercado pelos traficantes. Houve troca de tiros. Pelos documentos, ele foi identificado como policial e levado pelos criminosos. Os dias seguintes foram tensos no Chapadão. Tiros, mortes e protestos. Esta semana, 8 homens foram presos. Em depoimento, um deles contou como Neandro foi morto. Depois de rendido, Neandro foi levado para o alto do morro. Ele foi morto e o corpo dele foi queimado dentro de um carro. O combate ao tráfico no Rio de Janeiro está cada vez mais violento. Em confrontos, os traficantes já mataram 21 policiais militares de janeiro a outubro deste ano. Esse número é 23% maior do que o mesmo período do ano passado. O corpo do soldado Neandro Santos de Oliveira, de 30 anos, foi enterrado hoje. Ele era casado e sua mulher está grávida de 3 meses. A polícia não tem um equipamento adequado para encarar
essa bandidagem. É uma dor muito grande, né? Chega ao fim a farra de uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos. 10 pessoas foram presas em 5 estados brasileiros e outras 50 estão sendo investigadas, entre elas policiais civis. A quadrilha usava equipamentos sofisticados de transmissão de dados. Os fraudadores se inscreviam e fotografavam a prova com uma câmera escondida. Deixavam a sala de exame, resolviam as questões e passavam as respostas para os candidatos por meio de pontos eletrônicos colocados dentro do ouvido. O cartão de crédito servia de disfarce para o transmissor. O Tribunal Regional Federal de Sorocaba desconfiou de resultados muito semelhantes e pediu uma investigação da Polícia Federal. Com um programa especial de computador, foi possível confirmar o golpe. E ele varre todos os gabaritos, cruzando as respostas de um candidato com o outro, em busca de coincidências. E indica se aquelas coincidências poderiam ocorrer na prática sem fraude ou não. A organização criminosa é suspeita de fraudar pelo menos outros 5 concursos públicos em várias regiões do país, todos na área jurídica. Os candidatos pagavam para a quadrilha 10 vezes o salário do cargo pretendido, que girava em torno de R$8 mil por mês. Os fraudadores não têm nenhuma ligação com os órgãos que foram fraudados e também nenhuma ligação com as empresas que organizaram os concursos. Pesquisadores suíços e brasileiros lançaram hoje um avião solar não tripulado. A aeronave vai sobrevoar a Amazônia para coletar informações. Montagem e ajuste do equipamento. As células solares foram carregadas sob um sol de quase 40 graus. Os cientistas escolheram lançar o equipamento desta praia que fica a 2 horas de Belém. A aeronave vai coletar dados e imagens em alta definição da floresta amazônica. Ela pode chegar a 60 km por hora e pesa menos de 7 quilos. Ele se autoabastece, através da energia solar. Ele pode voar a baixa altitude, altitude média, e ir a locais que, de repente, as órbitas dos satélites não alcançam. A aeronave pode transmitir imagens ao vivo e voar por até 10 dias sem parar. O comando é feito por esses controles, que parecem de videogame. Os pesquisadores estão otimistas. O equipamento está se comportando bem e a gente acredita que essas condições de vento não vão se alterar e a gente vai conseguir cumprir as missões que estão definidas aqui para essa região. Agora, nossa série especial, nossa equipe participa de um jogo que só existe na Suíça. E uma aventura radical na montanha gelada a mais de 3.000 metros de altitude. O nosso destino é conhecido como o topo da Europa. Do alto, a imagem impressiona. Já imaginou descer numa tirolesa nesse lugar? Ok, tô pronto, vamos lá. Lá pra cima. Uma imensidão de gelo a 3.500 metros de altitude. Quanto mais a gente sobe, mais difícil é para falar. Um desafio de tirar o fôlego. Confesso que eu não tô muito tranquilo, não. Tá fazendo agora menos 3 graus, sensação de menos 15. Tem que subir devagar porque o ar aqui em cima é rarefeito. O visual é esse. Subimos até o ponto mais alto e para chegar na tirolesa, agora faltam mais 20 metros. A escada onde fica a tirolesa. Olha só, tem que chegar lá em cima. Vento, a escada balança, faz barulho, mas eles garantem que é seguro. Inside and take it away. Ok, eu tenho que apertar o botão para retirar o gancho. Tô sentado aqui, vou ter que descer agora na tirolesa. É bem alto, hein? You're ready? Tô pensando se eu tô pronto. Pronto eu não tô muito não, mas vamos lá. Ok. 3, 2, 1, here we go! E lá vamos nós. Quando a descida começa, é uma sensação de liberdade.
Meu Deus do céu. Pra parar é muito difícil, cara. Ok, vou sair aqui. Caramba, cara, a saída é difícil. A saída dá medo. Agora depois é uma viagem bem gostosa. E aí, dá pra repetir? Durante o verão, a neve dá lugar ao verde do campo, a perder de vista. Uma paisagem que parece coisa de cinema. Estamos em Burgdorf. Foi aqui que os suíços inventaram um esporte diferente. O Hornussen, uma espécie de golfe misturado com beisebol. O esporte é muito apreciado nessa parte da Suíça. Há registros de que o Hornussen é praticado desde 1575, pouco depois do Brasil ser descoberto. Eles gostam tanto que criaram uma liga profissional em 1902. O esporte só existe aqui. No lugar da bola, um disco. Olhando assim, parece fácil acertar. Só parece. Olha aí, meio sem jeito, eu até que tentei. Eu consegui bater. De primeira. Sorte de principiante. Enquanto isso, os jogadores do outro time precisam tocar o disco antes que caia no chão. Só que ele pode chegar a mais de 300 km por hora. Por isso é preciso uma proteção especial. Ele não conseguiu pegar, eu não vi nada. Ganha o time que conseguir rebater mais vezes o disco. De trem, cruzamos os lagos até uma cidade que parece cenário de conto de fadas. Com direito a flores e castelos. Perto dali descobrimos por que a cidade vizinha ficou tão famosa. O vilarejo de Lauterbrunnen, onde nós estamos, próximo a Interlaken, tem uma das vistas mais bonitas que a nossa equipe encontrou na Suíça. Provavelmente você não sabe, mas foi depois de passar por aqui, durante uma viagem de família aos 19 anos, que o escritor do livro O Senhor dos Anéis se inspirou para criar a trilogia que deu origem ao filme de sucesso. A cidade fictícia que aparece no filme, na verdade existe. É aqui. E a paisagem suíça deu um toque especial à magia do cinema. Na cidade vizinha, carro não entra. Como essa região é muito tradicional aqui na Suíça, os moradores eles vivem como antigamente. Então, as casas não têm números, e sim nomes. Essa aqui é a Oberbirchen, que significa a parte alta da rua em direção à montanha. E a gente vai ver como é que eles vivem aqui. Esse é o senhor Fritz. Hi, nice to meet you. Hi, hi sir, welcome. Okay. Yes, welcome to our house. Okay, let's go. So we go downstairs. Na cidade dos contos de fadas, as casas também são especiais. Fritz tem 1,60 m de altura e circula com facilidade pela residência. For me it's okay, for you. Que apesar de pequena, tem todo o conforto. A casa é baixinha porque no inverno é mais fácil de manter aquecida. Um lugar mágico, uma energia contagiante. Dona Erna garante que encontrou aqui o príncipe encantado. Agora as notícias de Brasília. Manifestantes protestam na Câmara, interrompem entrevista e causam constrangimento a Eduardo Cunha. O PMDBista recebeu hoje mais um pedido de impeachment contra a presidente Dilma. Com 4 dias de atraso, os partidos de oposição apresentaram hoje o prometido pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. PSDB, DEM, PPS e Solidariedade negam acordo para proteger Eduardo Cunha do processo de cassação por envolvimento na Lava Jato, mas evitaram qualquer acusação ao presidente da Câmara, a quem cabe aceitar ou arquivar o requerimento para afastar Dilma. Nós estamos confiantes que o presidente da casa agora tem todos os elementos necessários para deferir
pedido de impeachment. Os autores do pedido de impeachment afirmam que há prova inquestionável de irregularidades nas contas do governo, as chamadas pedaladas fiscais, no ano de 2015. Eduardo Cunha não deu prazo para responder se o pedido é legal e o processo contra Dilma pode ser instalado ou se mandará tudo para arquivo. Neste caso, contradizendo decisões do Supremo, líderes da oposição dizem que vão sim recorrer ao plenário. Essa é uma página virada. Não há ambiente político para ser essa pauta permanentemente aqui. Cunha criticava as pedaladas fiscais do governo Dilma quando a entrevista foi interrompida por um protesto iniciado pela deputada Clarissa Garotinho e acompanhado por militantes do PSOL. Quando o senhor vai denunciar? Em seguida, Cunha foi homenageado por colegas de partido, que inauguraram sua foto na galeria de líderes do PMDB. Mas o ato teve de ser a portas fechadas. Deputados aprovam mudanças na lei de atendimento às vítimas de violência sexual. Representantes dos direitos das mulheres dizem que a proposta de autoria do deputado Eduardo Cunha é um retrocesso e desrespeita as vítimas de estupro. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de autoria do presidente da Casa, Eduardo Cunha, foi aprovado por 37 votos a favor, 14 contra. Desde 2013, a mulher que alega ter sofrido violência sexual tem o direito ao aborto. Com a mudança, ela só terá atendimento se for encaminhada à delegacia e passar por um exame de corpo de delito. Pelo projeto, além de sofrer um estupro, a vítima terá que provar que foi violentada. Que haja essa verificação se o estupro realmente existiu, para que o aborto possa não ser punido naqueles casos em que a lei permite. Sair do atendimento de saúde para ir até a delegacia, para voltar para o atendimento de saúde, isso realmente não é bom para a mulher. Pune a vítima. Outra mudança proposta no projeto transforma em crime qualquer informação sobre procedimentos abortivos, sem a comprovação da violência ou do risco de gestação. Se um profissional da saúde indicar e fornecer um medicamento para esse fim, estaria sujeito a 3 anos de prisão. O projeto precisa ser aprovado no plenário para seguir para a apreciação no Senado. Para esta deputada da Comissão de Direitos Humanos, as mudanças representam um retrocesso nos direitos das mulheres. As mulheres vítimas de violência não podem ter retirados os seus direitos assegurados em uma legislação que passou por unanimidade nessa casa. O Copom decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 14,25% ao ano. O comitê entende que a manutenção da taxa básica de juros nesse patamar por período prolongado é necessária para conter a inflação. E veja a seguir, mais uma criança imigrante é encontrada morta em praia na Líbia. E ainda hoje, ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, é investigado por suspeita de venda de voto na FIFA. O Jornal da Record volta já já. O ditador sírio Bashar al-Assad fez uma viagem surpresa a Moscou e se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin. E claro, isso repercutiu nos Estados Unidos. Vamos conversar com a correspondente Raquel Vargas, que tem as informações. Boa noite, Raquel. Olá, boa noite. Olha, para analistas, esse encontro foi uma provocação ao governo americano, mas o ditador disse que só queria agradecer a ofensiva russa. Hoje, um hospital de campanha foi atingido e 13 pessoas morreram. Bom, e aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Joe Biden desistiu de concorrer à eleição presidencial. Barack Obama acompanhou esse anúncio e, em seguida, viajou à Virgínia Ocidental, onde pediu melhor capacitação para os médicos que cuidam de usuários de drogas. De Nova York, Raquel Vargas. Obrigado, Raquel. Mais uma criança imigrante foi encontrada morta na praia, desta vez na Líbia. O corpo foi achado a 50 quilômetros da capital, Trípoli. Outros 5 adultos também morreram afogados. Hoje, mais de 100 refugiados sírios desembarcaram numa base britânica no Chipre. Eles foram abandonados em alto mar. O destino dos imigrantes é incerto, mas a ONU diz que a Grã-Bretanha investigado pela FIFA por cobrança de propina. E a chuva no sul do país isola a cidade na Lagoa dos Patos.
O lobista Fernando Soares disse em delação premiada que o ex-presidente Lula participou de reuniões depois de ter deixado a presidência para viabilizar negócios entre a Petrobras e uma empresa de Eike Batista. Em novos trechos da delação, Fernando Baiano, lobista do PMDB no esquema, diz que pediu ajuda ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, para fechar contratos com a Sete Brasil, uma empresa da Petrobras para a construção de navios-sonda, e que o próprio ex-presidente Lula participou de 2 reuniões em São Paulo para discutir o assunto. Uma delas em um flat e a outra na sede do Instituto Lula. O negócio não foi fechado, mas Bunlai teria pedido 3 milhões de reais ao lobista para pagar um imóvel de uma nora do ex-presidente. Hoje, a ação que investiga a participação da Odebrecht no esquema de corrupção da Petrobras entrou na reta final. O juiz Sérgio Moro começou a interrogar os réus do processo. 2 delatores falaram, o ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef. Os 2 negaram conhecer o empreiteiro Marcelo Odebrecht, mas confirmaram que a construtora dele pagava propinas para ganhar contratos da Petrobras. Em nota, o Instituto Lula disse que o ex-presidente nunca intermediou contratos entre empresas antes, durante e depois de seu governo, que jamais autorizou José Carlos Bunlai a usar seu nome para qualquer tipo de lobby e que a suposta dívida de 2 milhões de reais da nora de Lula nunca existiu. A FIFA investiga o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por venda de voto. O Comitê de Ética da entidade divulgou os nomes de 11 dirigentes que estão sob investigação. Além de Teixeira, o presidente afastado da FIFA, Joseph Blatter, o francês Michel Platini e o alemão Franz Beckenbauer. Todos são suspeitos de envolvimento na compra de votos para as escolhas da Rússia e do Catar como sedes das Copas de 2018 e 2022. A Polícia Rodoviária apreendeu 55 pistolas numa blitz na Via Dutra, região de Piraí, na Serra das Araras. O motorista foi preso. Ele também levava mais de 120 carregadores de pistolas e de fuzis. Bombeiros combatem um incêndio que atingiu lojas em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Não há registro de feridos. O local fica a poucas quadras, onde uma explosão destruiu mais de 50 imóveis na madrugada de segunda-feira. A polícia encontrou o cativeiro onde criminosos mantinham vítimas de sequestro relâmpago na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 sequestradores foram presos. Um carro roubado e os pertences das vítimas foram apreendidos. E ainda na capital fluminense, o corpo da atriz Ioná Magalhães foi cremado numa cerimônia reservada. Ioná Magalhães morreu ontem aos 80 anos de insuficiência cardíaca. Temporais, trovoadas e chuva de granizo castigam várias cidades do Rio Grande do Sul. A região de Tapes, na Lagoa dos Patos, é uma das mais afetadas. O barco nós não podemos chegar, né? A Lagoa dos Patos contorna a cidade e está a 2 metros acima do nível normal. Toda essa área onde nós estamos é um bairro de Tapes, conhecido como Vila dos Pescadores. E cerca de 50 famílias tiveram que abandonar suas casas. Parte dos desalojados vive em uma faixa. O El Niño continua influenciando o clima no Brasil, com muita chuva no sul e calor em outras regiões. Isso aumenta a formação de frentes frias que amanhã trazem chuva também para boa parte do sudeste. Previsão de temporais entre Santa Catarina e Paraná. Faz sol de Mato Grosso ao Rio Grande do Norte. Calorão em Cuiabá, com máxima de 42 graus. Já em Porto Alegre, faz apenas 19. Curitiba pode ter chuva forte com granizo e a máxima é de 26. Em Boa Vista faz 38. Em Salvador, 29. Na capital paulista, pancadas de chuva ao longo do dia e a máxima é de 33. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Fique agora com a Batalha dos Confeiteiros e a gente espera amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.